dar uma boa noite para Nelter Queiroz. Daqui a pouquinho a gente vai entrevistar o deputado Nelter. É só uma pinceladazinha aqui, deputado Nelter. Em primeiro lugar, boa noite, seja bem-vindo. Oliveira, abre o microfone aqui do deputado Nelter. Vem para aqui, deputado, por favor, para essa cadeira aqui. A entrevista ainda não é agora, mas eu queria lhe dar uma saudação. Você está de parabéns, deputado reeleito do Rio Grande do Norte, mostrando que a população reconheceu o seu mandato. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Alex. Boa noite, 94. É um prazer imenso cumprimentar todos das redes sociais, ouvintes da 94, Alex. É um prazer enorme. Como é que você vê essa questão, o Ministério retomando aí a questão da situação de emergência em 147 dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, em função da seca? Você que é da região Seridó, como é que está essa questão da seca? Você que é um deputado que gira pelo estado do Rio Grande do Norte, que inclusive rodou todo o estado recentemente durante uma campanha eleitoral, o quadro ainda é de muita dificuldade em relação à seca e estiagem? O quadro da seca, o quadro da falta de água no campo é enorme, no Seridó, no Vale do Açu, no Meio do Oeste. Perfuração no poço tubular é uma dificuldade grande que o homem do campo tem, porque lá ele sustenta, ele gera empregos. E quando eu vejo os candidatos falarem sobre a segurança pública, eles esquecem de dizer que a questão da segurança é também o desemprego. Às vezes eu falo muito, aliás, eu falei muito isso, a questão do desemprego, a juventude vê o pai, a mãe, o cidadão vê a coisa de uma certa forma com muita dificuldade e parte para a droga e depois da droga para o assalto. Essa é uma parte também que eu sinto de algumas pessoas que chegam a esse ponto. Deputado, parabéns pela reeleição. O que você atribui à sua reeleição nas eleições deste ano? Primeiramente a Deus, né? Eu tenho que agradecer muito a Deus, a força que Deus me deu. O trabalho da nossa equipe, da liderança, do povo, do mais simples eleitor que se transformou-se uma grande liderança para mim. Sempre eu construí dessa forma. O trabalho de meu pai, Nelson Queiroz, muitos mandatos, e plantou essa raiz, essa semente, e ficou muito forte. E eu continuei com esse trabalho, com seriedade, com correção, trabalho do dia a dia, mês a mês. É uma coisa que acho que o povo reconheceu. Esse trabalho no Seridó, no Vale do Açu e Meio do Oeste, e Natal, no Rio Grande do Norte como um todo. Qual o recado das urnas que o senhor pôde identificar no dia da votação, após contabilizados os votos? Se você olhar o resultado das urnas, alguma parte o povo deu ao deputado, ao cidadão, ao político que trabalha, com seriedade, ele reelegeu. Alguns foram injustiçados, não tenho dúvida alguma. Outros... Por exemplo, deputado, quem foi injustiçado? Eu acho que Garibaldi Filho foi injustiçado. Eu acho que Geraldo Melo merecia também ganhar a eleição. Eu sempre defendia isso porque eu pensava no partido em si. O Rio Grande do Norte há de entender que mais na frente vai ver quem tinha razão. Acho que você não precisa só do mandato para estar lá na cadeira, não. Você precisa de um partido forte. E a verdade tem que ser dita. O PMDB, o MDB e o PSDB eram dois partidos fortes. Se não tem dúvida alguma. A gente tem que ser muito franco com essas colocações, respeitando a posição, a opinião de qualquer pessoa. Isso eu fiz essa palavra em todos os lugares por onde eu passei. A questão, se você olhar o resultado das urnas, eu fiquei em 5º lugar nessa eleição dos 24, certo? E na outra eleição, se não me engano, eu fiquei em 8º, com menos votos. Todos caíram. Eu fiz uma eleição, Alex, enfrentando os filhos da terra. Eu também com filho da terra. Em Caicó tinha 2 deputados filhos da terra. Em Açu, 2 deputados filhos da terra. Em Currais Novos, um deputado filho da terra. Em Paredes, um candidato filho da terra. Em Acari, 2 candidatos a deputado estadual filho da terra, um vinculado ao nosso sistema político. Em Cruzeta, um filho da terra. E eu fiz essa eleição, só Deus sabe quanto eu imaginei, a minha caminhada como foi difícil. Fora essas injustiças que ocorreram, o que é que ficou patente para você? E eu pergunto antes disso, né? Você citou aí o deputado Garibaldi, que é um deputado que o senador Garibaldi, perdão, que claramente atuou bastante em favor dos prefeitos, das prefeituras, conseguindo emendas ao orçamento.
E em seu lugar vai trair o capitão Stevenson, que rejeita a forma de fazer política, quer fazer política de uma forma que não se faz política, pelo menos ninguém conhece quem faz política. Você acha então que vai ser uma perda para o Grande Norte? Ou você acha que o capitão Stevenson ele tem condições de se, digamos assim, surpreender e se tornar um grande senador em favor do Rio Grande do Norte? Tempo é que vai dizer. Tempo é que vai dizer. Se você olhar na ótica, você quer um parlamentar que traga as benfeitorias para o Estado, ou você quer um parlamentar que combata, faça o pedido, faça o pleito junto ao governo, junto ao Congresso? Eu não sei como é que vai acontecer tudo isso. Eu acho que só o tempo é que vai dizer e vamos aguardar. Não há como você analisar se realmente quem tem razão. Eu, em 2010, eu dizia, na minha eleição, que eu fui candidato a deputado estadual, quando Rosalba foi candidata a governadora, com maior respeito a Rosalba, mas eu sentia que Dilma Rousseff, do PT, ganhava a eleição. E eu dizia que Dilma se elegia presidente e que Rosalba não seria boa candidata, não seria uma boa governadora para o Estado. E foi provado, porque Rosalba era do DEM e Dilma do PT. Foi o que aconteceu. O Estado não andou. Não conheço um posto tubular no Seridó feito pelo governo de Rosalba. E o grande erro de Robson Faria, qual foi? Um dos grandes erros. Vários. Robson teve um erro de não sacrificou outras áreas. Infelizmente, atrasou o funcionário. E Robson não comparou o governo dele com Rosalba. Se você comparar o governo de Robson com Rosalba, que eu já falei isso aqui várias vezes, há de ter uma verdadeira comparação. Robson alavancou muitas obras na nossa região do Seridó e também no Vale do Açu. Na questão de postos-tubulares, muitos postos-tubulares. Só na minha cidade de Curutu, o governo Robson fez 100 postos-tubulares. A verdade tem que ser dita. E eu disse isso antes da eleição. Enquanto o governo de Rosalba não fez um posto em Jucurutu. Então, infelizmente, esse foi o retrato do governo de Rosalba e esse é o retrato do governo Robson, que não comparou. E o que é que o senhor achou na disputa pelo governo do resultado do primeiro turno, que resultou o caso Eduardo e Fátima Bezerra? Eu acho que Fátima levou uma vantagem enorme na questão do impeachment de Dilma, certo? O retrato que a gente sente hoje aqui no Rio Grande do Norte é que Fátima tem uma chance enorme de ganhar a eleição, como também... Seu sentimento é esse hoje? O sentimento que a gente sente com a pura realidade é que Fátima ganha a eleição para governadora, juntamente com o Haddad aqui no Rio Grande do Norte. No país, Bolsonaro ganhará a eleição para presidente da República. Isso é a minha análise, respeitando a opinião de qualquer pessoa. Como é que o senhor vai encarnar esse sentimento de renovação da política, ou o senhor vai fazer o mesmo mandato? Não, eu tenho mudado, eu tenho mudado para melhor. As coisas boas eu tenho incorporado, eu tenho adicionado na minha luta. Por exemplo, o que é que está mudando no modo de se fazer política? É muito, até porque eu levei uma... Eu vejo aqui que você está aqui bem equipado com redes sociais, aqui transmitindo ao vivo. Eu sofri uma derrota. Eu sofri uma derrota em Jucurutu. Isso é uma das mudanças, é uma das novidades. Claro. Essa derrota em Jucurutu, para mim, até a maneira de falar eu mudei. Até a maneira de encaminhar eu mudei. Até a forma de ouvir eu mudei. A derrota, para mim, foi a maior vitória que eu tive na minha vida, foi em Jucurutu, a eleição para prefeito. Porque eu aprendi muito a encaminhar melhor as coisas, a ouvir melhor as pessoas, a ter mais paciência, a ter mais cautela, a apurar mais as conversas para aqui e para acolá, e usar redes sociais que eu não usava. Então, tudo isso eu mudei para melhor, não tenho dúvida alguma. E no exercício do mandato, a partir de fevereiro do ano que vem, nesse novo mandato, o que Nélter Queiroz se deve esperar como deputado? Da mesma forma, trabalhando no dia a dia, buscando a melhoria para os municípios. Irei, inclusive, conversar com o governador Robson Faria. Existe aí a sobra de recursos do governo cidadão na segunda etapa de 180 milhões de dólares. Eu irei, inclusive, ter uma audiência com o governador no sentido de que coloque, até porque já fiz, mas vou reiterar, para que ele coloque parte de recursos para construir obras importantes como a estrada de Floraina, ligando a BR-226 à cidade de Cruzeta, estado de São José do Seridó. Lá no meio existe uma jazeira de ferro. Eu já solicitei isso aí, vou conferir realmente se já está colocado, colocar inclusive, receber um documento oficial. Irei tentar colocar outras obras importantes, como Santana do Matos, a Serra de Santana,
que é uma obra fantástica, tirando Santana do Mato do isolamento, isso é uma obra muito importante, assim como também obras importantes na nossa região do Seridó. Na parte de infraestrutura, tudo isso eu irei encaminhar. Não serei um deputado radical, eu tenho mudado bastante. Eu acho que o Rio Grande do Norte tem que mudar a forma de trabalhar politicamente. Quem ganhou, a gente tem que se unir, todo mundo em prol do nosso Rio Grande do Norte. Eu vejo a Paraíba dessa forma, o Rio Grande do Norte dessa forma, aliás, o Pernambuco também dessa forma, o estado do Ceará. Então a gente tem que se unir para melhorar o Rio Grande do Norte, seja Fátima, seja Carlos Eduardo, seja Bolsonaro, seja Haddad, qualquer um. A gente tem que pensar no Rio Grande do Norte. Essa é a minha opinião. Para além da união, que a união faz a força, quais devem ser as ações prioritárias do próximo governador? Primeiro é colocar funcionário em dia. Eu acho que o Estado tem que sentar com os poderes, tem que rever essa independência financeira dos poderes. Eu digo isso no governo federal, que chega aqui nos estados. A minha grande bandeira é diminuir os poderes. Está exagerado. Eu tenho pena do povo, eu dizia assim, sem demagogia. Eu não vejo outra solução, Alex, se não diminuir essa força dos poderes. Para que 503 deputados federais em Brasília? Para que 81 senadores em Brasília? Por que não diminuir um terço de senadores e ficar apenas 2 senadores? Por que não diminuir 503 deputados federais para 250? Por que não diminuir 24 deputados estaduais para 16? 29 vereadores de Natal. Vamos diminuir também os outros poderes. Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Justiça Trabalhista. Está demais. E não tem dinheiro para atender o básico. Qual é o básico? Alguém quebra a perna, quebra o fêmur, ninguém consegue a cirurgia. E o povo morre na míngua. Salários atrasados. As estradas emburacadas. O homem não pode matar uma ribação, uma rolinha, para matar a fome da sua família. Esse Brasil eu não quero para mim. Esse era o meu discurso que eu levava para as pessoas. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Não dá mais para continuar. Temos que rever tudo isso no Brasil, de lá de cima até aqui embaixo. Caso se confirme, o que é que representa para o senhor a eleição de Bolsonaro para presidente? Olha, eu acho, eu tenho muitos apoios com a parte do PT, né? Eu acho que Bolsonaro está havendo um sentimento muito forte. Acho que ele tem uma bandeira muito interessante da questão da segurança pública. Sabe, a maior revolta da população é a segurança pública. Isso no país inteiro. Tem que dar uma parada nisso aí. Tem que haver uma forma de tratar o cidadão. Nós estamos perdendo a juventude, perdendo a vida de uma certa forma. Ninguém sabe o que fazer. Eu acho que Bolsonaro está dando essa esperança. E isso o povo está nessa esperança. Isso é o que eu estou sentindo. Só Deus sabe também o que vai acontecer. E você já tem posição nacional? Você vai com Haddad ou Bolsonaro? Pela primeira vez, eu estou indeciso. Vou decidir exatamente o meu voto no dia da eleição e não vou tomar partido nem para governador, nem para senador. Governador, muitos apoiam com Fátima, outros apoiam com Carlos Eduardo. Então, apenas Fátima, na segunda-feira, me ligou. Foi uma coincidência. Eu liguei para Mineiro para saber a questão na segunda-feira, por volta de 2 horas da tarde, a questão dele perder o mandato. Ele é muito meu amigo e Mineiro ligou de volta já à noitinha, na segunda-feira, e aproveitou, botou o fato para falar, vou falar, passei para governador e tal. E o outro, Carlos Eduardo, nem ligar para mim, ligou. Então, eu particularmente já digo publicamente, já anunciei, não vou tomar partido, tanto faz me ligar, não me ligar, não me interessa. Eu desejo, qualquer um que ganhe eleição, conte comigo para apoiar o que é bom para o Rio Grande do Norte. Essa é a minha opinião. E como é que está a sua relação com o seu partido, o MDB? Foi cogitada antes do início da campanha sua ida para outro partido, né? Não, alguns partidos me procuraram para mudar de partido. E outros que ninguém nem imaginava saíram do partido. E eu fiquei no MDB, particularmente lutei e não gosto de mudar. Fiquei no MDB, fui fiel ao meu partido, no sentido de votar em Garibaldi, no sentido de ajudar a minha luta, que particularmente lutei por isso. Tomei a decisão de apoiar o governador Robson Faria no último dia, pela gratidão na minha cidade de Curutu. E, claro, evidentemente, comuniquei ao meu partido a minha decisão e eu acho que fiz a coisa correta, porque o meu voto pessoal é por gratidão por quem faz pela minha cidade de Curutu. Isso eu sempre fiz, independente que ganhe, que perca, independente que eu ganhe eleição para governador ou perca, para mim não interessa. Para mim interessa é ter uma gratidão que eu aprendi com meu pai, Nelson Queiroz, que me ensinou e me botou na vida pública. Perfeitamente. Então, quer dizer que o senhor acha que Fátima leva essa campanha?
acho que... As pesquisas estão mostrando isso, a tendência é muito forte. E independente de apoio. Alguns políticos decidiram no primeiro turno pela carona. Alguns decidiram por carona. Né? Se Fátima tivesse terceiro lugar, não decidiu. Alguns decidiram para Fátima estar bem nas pesquisas. Outros, segundo turno, também estão decidindo, também baseado nas pesquisas. Eu não decido. Estou bem com Fátima, estou bem com o Carlos Eduardo. Foi deputado estadual comigo, Fátima, foi deputado estadual comigo, Carlos Eduardo. E aí a gente tem que pensar no Rio Grande do Norte, respeitando. Eu tenho vários apoios com Fátima, outros com Carlos Eduardo. E aí eu não vou tomar essa decisão de pressionar A ou B e vou dar meu voto no dia da eleição, que é o mais certo. E o que é que o eleitor norte-riograndense está levando em consideração, na sua opinião, para escolher o futuro governador? Eu acho que uns pensam votar o voto casado. Quem votar para presidente, votar para governador. Mas a coisa está se afunilando de uma certa forma. Uns estão indo mais para Carlos Eduardo agora, mas a maioria continua com Fátima. É um retrato que a gente vê a espontaneidade. O apoio de Carlos Eduardo a Bolsonaro foi oportunismo ou uma estratégia correta? Ele não tinha para onde ir. O eleitor do Rio Grande do Norte, ele tinha que optar, porque Fátima já estava com Fernando Haddad. E ele teve que decidir para exatamente essa opção, até porque foi um sentimento também de uma grande parte do eleitorado dele, depois informações que eu tive baseadas em pesquisas. Bom, é isso aí, Nelton. Eu queria agradecer imensamente a gentileza de ter vindo conversar aqui com nossos ouvintes e deixo os microfones da Rádio Cidade Aberta para suas despedidas. Muito obrigado, desejo sucesso aí a você. Né, Eu agradeço a você, Alex, a você. Enfrentei uma eleição com muita dificuldade, sabe? Minha família, minha esposa Luciana, meu filho, os meus filhos, de modo geral, todos meus amigos, eu agradeço aqui de coração, do Siridó, Vale do Açu, do Médio Oeste, das lideranças, e graças a Deus chegamos lá, uma vitória bonita, por coincidência, olha o destino, a minha votação no Estado, 40.717. O 17 é Bolsonaro. Jucurutu, a minha cidade, eu obtive 7.170 votos. 7.000, o 17 no meio. 7, 17, 0. Quer dizer, é uma coincidência essa votação, que isso está acontecendo no país inteiro. Então, eu agradeço de coração a toda a minha equipe, a todos os meus amigos, meus auxiliares, e acima de tudo agradeço a Deus pela essa bonita e bela vitória, chegando agora no 9º mandato, um de prefeito e agora no 8º deputado estadual, na mesma região, Siridó e Vale do Açu. Diferente agora que eu peguei uns apoios na cidade de Touros, como por exemplo o vereador Tiago de Zezinho, na cidade de Campo Grande, também pegou apoio do nosso amigo Bibi, ex-prefeito, de Jean Luiz, o vereador Juscelino, e mantive os outros apoios. E Natal foi uma votação expressiva, que eu fico muito agradecido às pessoas de Natal, da Grande Natal, Parnamirim, Macaíba, Ceramirim, toda a população do modo geral do Rio Grande do Norte. Bacana, pois sucesso, que eu possa desempenhar um excelente mandato aí a partir de fevereiro do ano que vem. Parabéns mais uma vez. Deus quiser. Obrigado. Boa noite. Bom, vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Lembrando que vamos ter uma entrevista